Você pode, então. Ok, Matheus, você pode fazer a sua apresentação. Boa sorte. Okay. Obrigado. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui. O senhor confirma para mim só que tá visível a tela com os slides? Por gentileza. Deixa eu botar aqui. Sim, de minha parte, sim. Ok. Bem, vou dar início aqui à apresentação. Bom dia a todos. Dando início à apresentação do meu TCC, como o professor já falou, eu sou o Matheus, e o título do TCC é um estudo de reestruturação da Avenida Nevaldo Rocha com o conceito de BRT leves, e o trabalho foi feito sob a orientação do professor Rubens. Inicialmente temos a estrutura da apresentação, onde nós teremos os tópicos de introdução, fundamentação teórica e técnica, os materiais e métodos, resultados de discussões e encerramento com a conclusão. Inicialmente, na introdução, nós temos que a antiga avenida denominada como Avenida Bernardo Vieira, ela passou por uma mudança de nomenclatura pela a segunda lei 7.317, em 14 de abril de 2021, passando a ser denominada Avenida Nevaldo Rocha. Essa avenida ela é um importante eixo de ligação entre a Zona Norte e a Zona Sul de Natal, mas ela também passa por dentro das zonas leste e oeste da cidade. Além disso, ela também funciona como rota para o Aeroporto Internacional de Natal. Essa avenida ela possui um corredor baseado no BRT, que seria o Bus Rapid Transit, que é um sistema de qualidade de ônibus implementado em Curitiba desde 1974. Esse tipo de corredor, ele conta com a característica da faixa de ultrapassagem, como é apresentado aqui na figura, onde os ônibus eles podem utilizar essa faixa para ultrapassar perto das regiões de paradas de ônibus, facilitando a passagem, dando fluidez ao sistema. Um dos pontos encontrados no corredor da Avenida Nevaldo Rocha é que essa faixa de ultrapassagem ela não é constante em todas as paradas ao longo da avenida. Então, o objetivo desse trabalho é analisar uma reestruturação urbana na Avenida Nevaldo Rocha com um sistema de transporte público baseado no conceito de BRT leve. Passando agora para o tópico da fundamentação teórica e técnica, inicialmente para os fundamentos do urbanismo em Natal, nós temos que em 1901 foi feito o Plano Cidade Nova pelo agrimensor Polidrelli, onde com o conceito de ruas da avenida do continente europeu da época, ele foi feito uma divisão de avenidas perpendiculares, onde nós tínhamos avenidas com nomes de presidentes do Brasil na época, enquanto na outra direção nós tínhamos ruas que tinham nomes dos rios da região. Após isso, nós tivemos em 1929 o primeiro zoneamento da cidade de Natal, e após isso, até os dias atuais, o principal instrumento utilizado nas cidades foi o plano diretor, o qual passou por uma modificação no ano de 2021. Em seguindo agora para o tópico do BRT, é apresentado aqui um sistema, uma seção transversal de um corredor típico de BRT com as larguras mínimas prescritas pelo manual do BRT, onde nós temos a largura da via, que seria a largura entre as faces dos prédios, no mesmo alinhamento, onde nós temos as calçadas, as faixas de tráfego misto, faixas exclusivas para ônibus, as faixas de ultrapassagem e a própria estação do BRT. É possível ver que numa configuração como essa, seria necessária a utilização de 32,5 metros de extensão de uma avenida, o que já mostra a demanda desse tipo de corredor pelo espaço viário. No entanto, nós temos outros tipos de serviço para utilização sobre o pneus, onde é apresentado aqui na figura, onde a qualidade dos sistemas aumenta da esquerda para a direita, e é importante relatar que nem sempre é possível instalar em todas as cidades o sistema como BRT ou BRT completo, sendo assim uma alternativa ao BRT leve que é abordado nesse trabalho, onde ele apresenta alguma forma de prioridade, mas as vias não são totalmente segregadas, ele apresenta melhores tempos de viagem, paradas com melhor qualidade, uma tecnologia veicular limpa e uma identidade de mercado para fácil identificação dele.
Passando agora para a parte dos materiais e dos métodos, foram utilizadas as ferramentas do QGIS e do AutoCAD para fazer análise da Avenida Nevaldo Rocha e do seu levantamento, e utilizou-se o Guia Sertu para a elaboração da seção projeto. Além disso, foi feita também uma análise preliminar do BRT-LEV, segundo o manual do BRT, para em seguida ser feita a análise comparativa entre os sistemas de BRT, o corredor atual e o sistema de BRT idealizado. Agora entrando no tópico dos resultados e discussões do trabalho inicialmente para a análise do corredor, nós temos aqui na figura apresentado uma seção tipo do projeto para o corredor da, então, Avenida Bernardo Vieira, feito pela Arco Engenharia em 2006, onde são apresentadas as faixas de tráfego misto, as faixas exclusivas para ônibus, a plataforma e um canteiro central de 4 metros. No entanto, foi observado durante a análise na avenida que esse canteiro próximo às paradas de ônibus, ele não existe. Os ônibus são divididos simplesmente por uma faixa de sinalização horizontal. Um outro ponto que eu trago também para esse tipo de análise aqui é que essa seção ela não englobou as larguras das calçadas, o que é um importante elemento para análise do meio urbano. Agora aqui eu apresento um dos tipos de seções que foi encontrado durante a análise entre a Rua dos Pegas e a Rua Dr. Manuel Miranda, onde nós temos as faixas de tráfego misto e as faixas de ônibus apresentando a largura já especificadas no projeto, assim como a plataforma de estação para os ônibus. Já o segundo tipo de seção que foi apresentado, aqui é apresentado no trecho entre a Avenida Prudente de Moraes e a Avenida Romualdo Galvão, ainda apresenta as mesmas larguras para as faixas de tráfego misto e as faixas de ônibus. No entanto, a parte central é ocupada pelo um canteiro central, nesse caso aqui com cerca de 4,3 metros, com arborização. Agora, passando para a segunda parte da análise da Avenida Nevaldo Rocha em si, nós temos aqui as etapas de apresentação para uma seção transversal, segundo o guia do Sertu. E aqui eu faço uma menção que, dentre as 12 etapas existentes, no trabalho foram abordadas 9 dessas etapas, tendo em vista as limitações do projeto, que não foi possível fazer as 3 etapas aqui destacadas em vermelho. E aqui no trabalho eu vou destacar as etapas mais importantes encontradas durante a análise. Inicialmente, nós temos aqui um gráfico segundo o levantamento dos estabelecimentos lindeiros, que seriam aqueles estabelecimentos ao longo da Avenida Nevaldo Rocha, onde nós temos uma presença de prédios comerciais e por prestação de serviços, representando quase 70% da avenida, o que dá a caracterização dessa avenida como do tipo comercial. No entanto, durante o estudo de outras bibliografias que tiveram o mesmo objeto de estudo, no caso a Avenida Nevaldo Rocha, foi-se percebido que ao longo dos anos após a implementação do corredor, houve um declínio comercial desses estabelecimentos, ou seja, houve uma evasão de alguns desses tipos de estabelecimentos. Uma outra etapa que foi analisada foram os polos geradores, que seriam aqueles estabelecimentos que têm o poder de atratividade para o desenvolvimento de atividades. E como exemplos nós temos o Shopping Midway Mall, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, como já foi mencionado. Uma outra etapa desse estudo foi o estudo das interseções, onde o trecho da avenida de estudo foi da Rua Rua Senador Robert Kennedy até a Avenida Xavier da Silveira, onde essa avenida foi se dividida em 13 trechos, contando com 14 avenidas e ruas transversais para facilitar o estudo e a análise. Sendo assim, um trecho ele é definido como o espaço entre 2 interseções, sendo quase todas as interseções do tipo semafóricas, exceto pela rotatória existente com a Avenida Xavier da Silveira. Nós temos também um outro tipo de interseção aqui entre a Rua São José, que permite a conversão de ônibus que vêm no sentido da Avenida São José e precisam do acesso à Avenida Nevaldo Rocha. A interseção com a Avenida Coronel Estevão, ela é a única com uma avenida transversal com sentido único, no caso a Avenida Coronel Estevão tem sentido único em direção ao Alecrim, e um outro tipo de seção que nós temos é a interseção do tipo T, que permite a conversão à esquerda dos veículos que vêm no sentido Zona Sul.
e possam adentrar a Rua dos Pecos. As demais seções aqui representadas em azul são 9 seções em nível que não permitem a conversão à esquerda. Agora, partindo para a parte da estrutura urbana no tocante à via, eu já tinha explicado a ideia do conceito da largura da via, que seria a distância entre as faces dos prédios no mesmo alinhamento, mas aqui eu queria dar um enfoque à largura mínima da via, que consiste dentro de um trecho em saber qual é a largura mínima dentro daquele trecho, pois a seção que for ser projetada para o trecho, ou para toda a avenida, se eu conseguir é, se eu conseguir projetá-la para essa largura mínima, para essa seção de largura mínima, ficaria mais fácil de colocar a avenida durante todo o trecho. Sendo assim, nós temos que, ao fazer a análise das larguras mínimas de cada trecho, foi possível dividir esses trechos em 3 grupos. Os grupos com cerca de 26 metros de largura, outros com 28 e o terceiro grupo com 30 metros. Nesse ponto aqui, já é possível ver uma comparação com a seção projeto do corredor projetado lá em 2006, que ele projetava uma seção com 27,5 metros, sem englobar a largura das calçadas, o que já mostra um problema para ele ser aplicado para inserções como 26 e 28 metros. Além disso, também foi diagnosticado o comprimento de eixo a eixo de cada trecho, que seria a distância entre os eixos de 2 ruas transversais das interseções. Um segundo tópico ainda na estrutura urbana, um dos elementos presentes seria a calçada, onde a largura mínima desejada para um passeio, sendo um passeio aquela área da calçada onde não existe nenhum objeto impedindo o tráfego dos pedestres. Segundo o manual do DENIT e a NBR 9050, que trata da acessibilidade urbana, são previstos 1,20 m de largura mínima para esse passeio, enquanto que para o espaço mobiliário, que seria aquele espaço para alocar postes, lixeiras e outros elementos urbanos, o DENIT prevê 60 centímetros de largura, enquanto a NBR 9050, 70 centímetros. E aqui na tabela 6 são apresentadas as larguras mínimas e máximas, para se ter uma ideia da disposição dessa dimensão ao longo dos trechos. E é possível ver, principalmente aqui na zona entre os trechos 5 e 8, que as larguras sequer têm 1 metro de largura, para possibilitar o tráfego dos pedestres. E isso é melhor ilustrado aqui na figura do trecho 7, no lado ímpar, onde é possível observar que não sequer existe um espaço mínimo para a caminhabilidade dos pedestres. Enquanto que aqui na figura do trecho 6, ao lado par, além da largura dos pedestres, nós temos também a falta de uniformidade das calçadas e a falta de acessibilidade também. O próximo elemento a ser tratado é o do canteiro central, onde, como a Avenida Nevaldo Rocha ela não possui giro à esquerda, seria prevista uma largura mínima de 1,20 m e o desejável seria de 1,80 m, enquanto houver refúgio de pedestres, que seria uma área, um espaço de espera para os pedestres durante a travessia da faixa de pedestres, uma largura mínima de 1,80 m e o desejável de 4,20 m. E aqui, segundo o levantamento, é possível ver que a largura dos canteiros centrais obedecem a esses quesitos, só com um detalhe para o trecho 4, que apresenta um valor abaixo da média dos demais trechos. Esse tipo de canteiro permite a alocação de alguns elementos, como árvores, postes de energia elétrica, painéis de sinalização vertical e gradil, além de outros elementos, como pilares de passarela, que no caso em frente ao Shopping Midway, controles de velocidade, postes de iluminação, e em canteiros mais largos foi possível ver a presença de estabelecimentos comerciais, o que é um problema, pois traz insegurança e traz um perigo à segurança dos pedestres já que não possuem uma largura desejável aqui para garantir a segurança desse tipo de estabelecimento. Agora, passando para a seção projeto em si, serão apresentadas aqui 2 avenidas que estiveram como exemplos e que serviram de base para a ideia de uma nova configuração para a Avenida Nevaldo Rocha. Elas são avenidas comerciais, igualmente a Avenida do Estudo, possuindo tráfego de veículos particulares, ciclovias, calçadas, estacionamento e arborização. E essas 2 opções elas foram divididas em 3 opções, com seções de 26, 28 e 30 metros, justamente baseado no estudo da largura mínima dos trechos que já foi apresentado.
A primeira avenida que se tomou como exemplo é a Avenue de France, é uma avenida localizada no centro de Paris, onde ela possui largura as calçadas com acesso aos estabelecimentos lindeiros, 2 faixas de tráfego misto por sentido, uma ciclovia bidirecional no centro e arborização também no canteiro central. Idealizando essa primeira opção na Avenida Nevaldo Rocha, nós temos aqui que para a seção de 26 metros, seria prevista a calçada de 1,80 m, dando o espaço necessário para a caminhabilidade dos pedestres. A faixa de ônibus ela seria localizada na direita, porque visando um melhor acesso aos pedestres e aos usuários do transporte público aos estabelecimentos lindeiros, bem como facilitando a conversão de ônibus à direita, que foi um caso observado no trecho no sentido Zona Norte, quando alguns ônibus que trafegam na faixa à esquerda precisam fazer essa conversão à direita na rua São José, enquanto que no sentido Zona Sul, alguns ônibus também estão no canteiro central, estão na parte do canteiro central, mas precisam fazer uma conversão à direita, por exemplo, na Avenida Prudente de Moraes, o que evita esse tipo de conflito no tráfego dos ônibus. Além disso, a ideia é que as larguras para as faixas de tráfego misto seria reduzido a 3 metros, visando a segurança viária, uma vez que larguras menores induzem aos motoristas a diminuírem a velocidade e trafegarem com mais cautela, além da proposta de apresentar um novo modelo de transporte para a avenida, que seria a utilização de uma ciclovia bidirecional, ressaltando que a implantação dessa ciclovia não reduziria a capacidade da via, uma vez que a quantidade de faixas ela continua do mesmo jeito que está no cenário atual, nesse ponto. Já para a seção de 28 metros, nós temos que esse acréscimo da largura, em parte, seria alocado na faixa de ônibus, aumentando essa largura para 3,5 metros, garantindo mais conforto aos usuários do ônibus, e enquanto que o demais acréscimo seria alocado na calçada. Já para a seção de 30 metros, a faixa de ônibus permaneceria com essa largura e o acréscimo apresentado seria colocado nas calçadas, visando, uma vez que essas seções que tem 30 metros, os trechos com esse tipo de seção, eles estão mais próximos dos polos geradores, o que facilitaria o acesso. Agora, passando para a segunda opção, que seria do Boulevard Magenta, outra avenida também localizada no centro de Paris, com calçadas dando acesso aos estabelecimentos lindeiros. Ciclovias agora de forma unidirecional, mas também tendo estacionamentos e zonas de entregas para as lojas, e apresentando também 4 faixas de tráfego. A configuração baseada nessa avenida para a Avenida Nevaldo Rocha seria disposta como aqui no exposto, ainda respeitando as larguras das calçadas, a ciclovia agora unidirecional, mas ainda com 1,5 m de largura por sentido, e as faixas de tráfego misto de ônibus ainda com a mesma largura. Uma diferença para esse tipo de seção aqui é que a ciclovia sendo alocada na faixa à direita da avenida garante mais segurança aos ciclistas e também aos condutores dessa faixa à direita que iriam fazer conversões à direita, uma vez que eles conseguem prever os movimentos do ciclista com maior antecipação. Além disso, um outro ponto positivo é que a ciclovia sendo alocada aqui na parte da direita, existe um alargamento da calçada, o que confere também mais segurança para o tráfego dos pedestres. Além disso, um ponto importante a ser citado aqui nessa configuração é a permanência de um canteiro central arborizado no centro da avenida. De forma similar, para uma avenida de 28 metros, esse aumento foi distribuído entre a faixa de ônibus, subindo para 3,5 metros, enquanto o demais do acréscimo foi alocado na parte das calçadas. De forma similar também, para a avenida de concessão de 30 metros, o acréscimo foi colocado nas calçadas justamente pela proximidade com os polos geradores. Agora, passando para a análise preliminar do BRT leve,
Gostaria de citar que foi feita análise de características qualitativas e quantitativas, sendo aqui eu gostaria de dar enfoque em algumas partes da análise qualitativa, onde ocorre a segregação parcial da via nas seções apresentadas, baseadas no conceito do BRT-LEV. É idealizado uma rede integrada para essa avenida, para esse sistema, um ambiente melhorado das estações nas paradas localizadas à direita, na faixa da calçada, a melhoria no espaço lindeiro, como é apresentado nas seções, e um embarque nível por meio da uniformização das calçadas, juntamente com a utilização de ônibus de piso baixo. Passando agora para a conclusão do trabalho, tivemos que os principais problemas encontrados foram a faixa de ultrapassagem no corredor atual, que ela não é contínua em todas as paradas, o que gera um problema para o sistema. Além disso, o declínio comercial na avenida ao longo dos anos após a implementação do corredor, as calçadas que nem sempre apresentam a largura mínima para permitir a caminhabilidade dos pedestres. Com isso, é possível dizer que o objetivo do trabalho foi cumprido ao apresentar uma seção projeto com o conceito de BRT leve. As principais limitações para esse trabalho foi a extensão da via, por ser uma extensão de estudo de mais de 4 km, demandaria um maior corpo técnico para uma análise mais precisa. Além disso, o mapeamento do espaço urbano, que dificulta a falta de alguns dados de forma de acesso mais fácil, dificulta a análise de outros critérios e outras etapas desse estudo. E para as perspectivas futuras, se tem o planejamento do BRT leve a ser aplicado na avenida e na cidade, bem como o estudo das intervenções do canteiro central, de acordo com qual seção fosse escolhida para ser implementada. Aqui apresenta algumas referências utilizadas e obrigado pela atenção. Ok, Matheus, deixa eu parar aqui então a gravação.